Olá, estudantes! Olha a gente aqui de novo para dar continuidade à nossa aula dos governos populistas, né? Esses governos que marcaram a história do Brasil e que marcam, né, até hoje, deixando seu legado para todos nós. E hoje, para a gente começar, como sempre, a gente vai relembrar um pouquinho do que a gente falou na aula anterior, né, do governo do Eurico Gaspar Dutra e do retorno de Getúlio Vargas, né? E o nosso roteirinho de como sempre, vamos falar depois de JK, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. E um momento importante da história, né, que é o golpe, né? Vamos iniciar, né, nessa aula o que foi esse golpe aí que aconteceu na história do Brasil a partir de 1964. E depois o nosso exercício. E o que nós falamos na aula anterior sobre Dutra, né? Nós falamos sobre o alinhamento que Dutra tinha com os Estados Unidos nas importações, né? A influência do mundo nesse momento bipolarizado de capitalismo e socialismo. Também falamos do Plano SALT. Vocês lembram o que significa o Plano SALT? S de saúde, A de alimentação, T de transporte e o E de energia, né? Que marca, né, o governo Dutra com promessas e mudanças nesses setores na história do Brasil, que muitos não saíram nem do papel, como a gente sabe. E também teve o retorno do Getúlio Vargas, né, o governo, o grande momento finale da era Vargas, marcado pelo nacionalismo econômico, a criação da Petrobras, né, o petróleo é nosso, o aumento salarial, essa intenção de patentear e controlar a economia nacionalista do Vargas, que não deu muito certo, né, que ele sofreu algumas represárias da elite econômica, dos militares e de outros setores da história do Brasil e acabou se tirando a própria vida, como vocês sabem na história. E hoje nós vamos falar, né, de três ícones da história brasileira, né, que é Juscelino Kubitschek, né, que ficou aí conhecido como JK, e Jânio Quadros e João Goulart, né, esses três presidentes que encerraram, entre aspas, né, essa era populista da nossa história. Então vamos lá. Começamos a falar do lema de JK. Assim como todos os outros populistas, o JK ele tinha um slogan de campanha, ele tinha uma promessa de campanha, que era o quê? 50 anos em 5. Vamos evoluir 50 anos em 5 anos de mandato. Esse era o lema do JK. Era a fórmula mágica que ele tinha. E os elementos secretos que ele tinha para fazer essa evolução toda era através do plano de metas. O que eram esses planos de meta? Eram 31 metas voltadas para transporte, energia e indústria de base, né? E com foco principal do seu governo, que era a industrialização do Brasil através de bens de consumos duráveis e não duráveis, né? Então, a principal estratégia de Juscelino Kubitschek era justamente o quê? Industrializar o Brasil através dessas indústrias, mas não eram qualquer indústrias, eram indústrias internacionais, né? Ele tinha como intenção o quê? Fomentar, né, as indústrias que vinham do exterior, principalmente indústrias americanas, indústrias alemãs, né? Então, você sabe nesse momento da história que o auge do capitalismo e JK ele tinha como principal foco isso, a abertura internacional do Brasil, né? Abrir as portas do Brasil para as indústrias internacionais, diferentemente dos outros presidentes, que tinham como característica o quê? Indústrias nacionais. Já o JK, essas indústrias internacionais era o foco do seu governo. E aí, como foco do seu governo, ele vai atrair essas empresas, essas multinacionais. E a primeira multinacional a chegar no Brasil, né, através do plano de metas aí do JK, era a Volkswagen, né, os nossos carros, né, conhecido como uma concessionária internacional, né, alemã, né, que tinha já o seu mercado grande no exterior e queria entrar no Brasil e teve essa oportunidade com o JK. E aí a Volkswagen chega no Brasil em 1953 e aí ela
cria aqui, né, ela monta aqui, instala sua montadora, né, o primeiro carro, que é um carro clássico, que é o Fusca, né, a Volkswagen monta com peças alemãs ainda, né, o Fusca, e o Fusca se populariza no Brasil como um bem durável dessa multinacional e ganha popularidade até hoje em dia. E além da Volkswagen, outras indústrias de bases de bens duráveis se instalaram no Brasil. O JK também fez alguns investimentos na área da educação, não foram muitos, né? Não era o principal foco, né? Lá do plano de metas não era a educação, mas teve sim alguns investimentos. Ele também incentivou o apoio à agricultura, né? A produção de alimentos no setor energético. Para isso ele construiu a hidrelétrica de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, e as barragens de Furnas e Três Marias, na intenção de fomentar, né, a abertura e a saída e a entrada desses produtos para o Brasil. Só que o que marca mesmo a história, né, do governo JK é justamente a construção, né, de Brasília, né, a cidade toda planejada, toda projetada, né, a cidade que ia trazer a modernização para o Brasil, né, é o plano principal, a estratégia principal do Juscelino, e para isso ele vai precisar de muito dinheiro, ele vai fazer empréstimos altíssimos com os bancos internacionais, né, para que ele possa construir essa capital do Brasil, né, essa cidade. E com esse processo também havia uma estratégia de urbanização de Brasília. Trazer Brasília para a região central já era uma ideia desde a antiguidade, desde mesmo antes da República, só que ainda não havia podido concretizar isso. E o JK, né, ele concretiza isso com os investimentos, os empréstimos internacionais. E para construir essa Brasília, quem era que ia construir? Os principais trabalhadores que fizeram parte desse processo, eles eram conhecidos como candangos. Gravem bem esse nome, candangos. Quem eram os candangos, professora? Eram nordestinos, pessoas que vinham também de Goiânia, de Minas Gerais e de outras regiões do país trabalhar nessa construção de Brasília. E claro, era uma mão de obra barata, eles não ganhavam tão bem, né? E muitos desses candangos, com o final da construção de Brasília, eles permaneceram ali por volta das cidades satélites de Brasília. Eles não retornaram, né, aos seus estados. E a cidade foi inaugurada só no dia 21 de abril de 1960, com grandes conflitos, com problemas de investimentos, mas se concretizou, né, a um preço muito alto a construção de Brasília. E ela tinha como arquiteto principal, né, Oscar Niemeyer. E além do Oscar Niemeyer, fazia parte também o urbanista Lúcio Costa, que eram grandes nomes da construção aqui no Brasil, né, não só no Brasil, mas internacional também. O JK investiu alto nessa construção. E aí não deu muito certo, o Brasil ficou endividado, esse plano de metas, muitas metas não foram concluídas, fracassou como muitas políticas populistas desses governos que passaram pela história. E aí nós vamos ver a figura de um novo personagem na nossa história, que vai parecer um pouco cômico e trágico ao mesmo tempo, esse governo, como no final, que é um personagem chamado Jânio Quadros. Olha o slogan que a professora colocou aí do Jânio Quadros: varre, varre, vassourinha, varre a corrupção. Né? Esse era o lema do Jânio Quadros: varrer a corrupção, né? Varrer o que o JK deixou, os empréstimos altos, os planos que não deram certo, as metas que não foram concluídas. O Jânio Quadros prometia mundos e fundos que ia dar tudo certo. E ele também tinha um vice-presidente na época, que era João Goulart, também conhecido como Jango. Alguns chamam na história da Jânio e Jango, né? Até rima, Jango e Jânio, né? Essa dupla aí parecia mais uma dupla sertaneja e trágica que findou a nossa história, que eles deixaram aí para nós. Mas vamos ao que de interessante que esse Jânio Quadros deixou. Olha aí o período, 1961. Esse mandato foi um dos mandatos mais curtos da história do Brasil. Ele durou 7 meses. Por 7 meses, Jânio Quadros governou o Brasil e deixou
sequelas para nós até hoje. Que o JK já tinham deixado, que era a nossa dívida externa e que só aumentou, e só aumenta a cada ano. Então, vamos lá. O Jânio Quadro, ele tinha como característica, né, marcado por ações dramáticas na economia. Porque ele estava sob a orientação da crise no Brasil, que o JK deixou com os empréstimos, né? Então, o FMI, que é vocês sabem o que é o FMI? Fundo Monetário Internacional. São os coleguinhas que emprestam dinheiro para o Brasil, né? Então, os nossos coleguinhas lá do FMI, eles estavam no pé do Jânio Quadro para que ele, né, contesse, controlasse, né, a inflação e as condições do Brasil e, assim, várias políticas que ele queria implementar. Então, o FMI estava ali na cola do Jânio Quadro. Então, ele não tinha muito o que fazer, porque o Brasil já estava em dívida. E, para piorar, ele vai fazer algumas alianças políticas, né, com a política externa. Nesse momento ainda nós tínhamos forte influência da bipolarização do mundo capitalista e mundo socialista. E o Jânio Quadro começa, né, a querer instalar, né, uma política externa independente. Ele quer ditar as regras do jogo das relações internacionais. Só que não é bem assim que a banda toca, né? O Brasil havia acordos com os Estados Unidos e empréstimos. E aí o Jânio queria fazer a revolução. E ele começa a fazer algumas alianças com a União Soviética, com os comunistas, né? E aí o Jânio Quadro começa a ser, né, pressionado pelos Estados Unidos. Por que ele está fazendo? Inclusive, ele condecora, né, o Che Guevara. Ele dá a medalha nacional, conhecida como Medalha Cruzeiro do Sul, homenageando, né, o Che Guevara, sendo que nós éramos um país que tínhamos aliança com um país capitalista. E como é que nós estávamos premiando um país comunista? Havia umas contradições aí, né, nesse momento da história. Então, ele também tinha como característica do seu governo populista o conservadorismo, né? Ele estabeleceu políticas, inclusive regras do uso do biquíni em concursos públicos, né? Ele mandava fazer uma medição em fita métrica nos concursos públicos das mulheres que usavam biquínis, não só nos concursos públicos, mas também nas praias. Também proibiu a rinha de galo, né, a briga de galo, né? Fez várias outras práticas conservadoristas no momento. E aí ele vai sofrer algumas pressões, tanto pela questão da política externa, que ele começa a fazer conversas com o mundo comunista, tanto quanto a questão, né, interna com as práticas conservadoras. E aí ele vai renunciar, né? Ele disse assim, eu vou fazer uma saída triunfal, mas não é uma saída, vou fazer uma fake saída. Aí ele vai lá e diz que vai renunciar para ver se o Congresso, né, não aceita essa renúncia. O Congresso acata na hora e determina, né, a renúncia dele. Ele manda a cartinha achando que a cartinha vai ser devolvida e a cartinha é aceita pelo Congresso. E aí ele tem que renunciar e assume o seu colega João Goulart. Né? Uma curiosidade que eu já deixo aqui para vocês. O João Goulart, em 1964, ele é responsável, né, pela assinatura da elevação do nosso estado do Acre, né, a estado. Né? Então, o João Goulart já entra aí na história do Acre também. O João Goulart já tem uma briga para o começo para ele assumir. Porque ele, nesse momento que o Jânio está fazendo a carta, manda a carta, ele está numa viagem na China, que é um país comunista. E aí o parlamento aqui, o pessoal do Brasil diz assim, como é que o que vai assumir está na China fazendo conversa com o povo comunista? É outro comunista, por isso que eu coloquei aí o símbolo para vocês. E aí é feita uma emenda constitucional para que ele possa assumir, né, estabelecendo o parlamentarismo no Brasil, para que ele possa ter, né, um controlador, um ali controlando, um ministro controlando os passos dele, vigiando ele. E aí ele tem algumas propostas, ele assume, mas ele tem algumas propostas na área tributária e bancária, né? Propostas educacionais, né? A questão educacional ele deixa um legado aí, né? Que é o antigo magistério, né? Instala o magistério com base nas teorias de Paulo Freire.
Ele também deixa, né, ele também começa a cutucar a elite brasileira com a lei de remessas, evitando que os lucros das empresas estrangeiras saíssem totalmente do Brasil, né? Então, ele começa a desagradar alguns setores e apoiar os sindicatos e tem como principal bandeira, né, a reforma agrária, né, a distribuição de terras. E isso vai trazer, pessoal, muito desagrado aos conservadores, né, à burguesia, aos militares. A própria Igreja Católica, nesse momento, vai se sentir, né, afrontada pelas ideias de João Goulart. E o João Goulart faz um comício no dia 13 de março de 1964, dizendo que vai resolver tudo. E aí esse comício é o tiro no pé de João Goulart, na Central do Brasil. Aí a elite brasileira se reúne e faz a marcha da família com Deus pela liberdade, pedindo a deposição desse presidente que apresenta ideias comunistas. E aí vem o golpe. E aí a Igreja Católica entra nessa marcha, né? Os militares lideram essa marcha. A burguesia, as empresas multinacionais, os Estados Unidos entram nessa briga, financiando essa deposição desse presidente. E o golpe acontece no dia 31 de março, né, de 1964. E o coleguinha João Goulart tem que pegar o beco e partir, né? E aí ele vai primeiro para o Rio Grande do Norte e de lá ele parte para o Uruguai, procurando asilo político, né, para não ser morto, para não perder a sua vida e continuar a sua história. Mas lá no Uruguai, bem longe do Brasil. E a nossa próxima aula, nós vamos falar mais sobre esse golpe. Então, vamos resolver aqui a nossa questão. A questão é do Enem 2019, né, que vai falar um pouco sobre o que a gente já conversou na nossa aula. Vamos lá. Trata-se agora de construir um ritmo novo. Para tanto, era necessário convocar todas as forças vivas da nação. Olha o pensamento aí nacionalista. Todos os homens que, com vontade de trabalhar e confiança no futuro, pudessem erguer no momento um tempo novo, um novo tempo. Olha a redundância, né? Um tempo novo, um novo tempo. E é a grande convocação que conclamava o povo para a gigantesca tarefa. Começava a chegar de todos os cantos a imensa pátria, os trabalhadores, homens simples e quietos, de pés de raiz, rosto de couro e mãos de pedra, e no calcânio, em carro de boi, em lombo de burro, em paus de arara, por todas as formas possíveis e imagináveis, em sua mudez, cheias de esperança, muitas vezes deixando para trás suas mulheres e filhos e aguardando as suas promessas de melhores dias. Foram chegando tantos povoados, tantas cidades, cujos nomes pareciam cantar saudades aos seus ouvidos, dentro do antigo ritmo da imensa pátria, terra de sol, terra de luz, Brasil, Brasil, Brasília, né? Isso aí tá falando, é bem ritmada, né, sobre a construção, né, de Brasília. A chegada ali é a referência à chegada dos candangos. Vocês lembram quem eram os candangos? Então vamos lá. Na narrativa produzida sobre a construção de Brasília, articulada aos elementos políticos e socioeconômicos indicados, respectivamente em, né, o que esse texto, né, ele tá nos dizendo sobre a construção de Brasília? Letra A, um apelo simbólico, imigração interregional. Esse texto ele faz algum apelo? Vamos lá. Tem mais alternativas pela frente. B, houve uma organização sindical, meu povo, para a construção de Brasília e expansão dessa capital. Letra C, segurança territorial e estabilidade financeira. D, consenso partidário e modernização rodoviária. Ou letra E, perspectiva democrática e eficaz dos transportes. De que esse texto, né, ele está falando sobre a construção de Brasília? Eu tenho certeza que vocês responderam a letra A, apelo. O apelo está muito presente, né, nas ideias
populistas e a migração interregional, né, pessoal? Então, no mais, eu espero vocês na próxima aula, né, de História do Brasil. E tchau, tchau! Acessem as nossas plataformas, viu? Não esqueçam!